A garçonete se inclina, entrega o prato de comida quente para o mendigo sentado na calçada. Ela sorri com a gentileza genuína. Ele recebe com as mãos trêmulas, os olhos brilhando de gratidão. Atrás dela, o gerente aparece na porta do restaurante. O rosto vermelho de raiva. Aponta o dedo furioso para ela. O que diabos você pensa que está fazendo? Ela se vira, o sorriso desaparecendo. Apenas dei um prato de comida que ia para o lixo mesmo, senhor. Ele avança até ela. Você não tem autorização para dar nada a ninguém. Ainda mais a mendigos que afastam os clientes. Você está demitida. Tire o avental agora. Ela tenta explicar que o homem estava com fome, que a comida seria desperdiçada de qualquer forma. Mas o gerente não quer ouvir. Grita que ela desobedeceu às ordens diretas, que as regras são claras. Nenhuma comida sai do restaurante sem pagamento. Ela tira o avental, com as lágrimas começando a formar. O mendigo observa tudo em silêncio. A expressão dele não mudou. Continua calmo, sereno, como se esperasse exatamente aquilo. Porque ele esperava. Ele sabia o que ia acontecer. Porque aquele mendigo não é quem o gerente pensa que é. Não é um morador de rua comum. É Antônio Ribeiro, o dono da rede inteira de restaurantes. Está testando a equipe dele, para entender por que um bilionário está sentado disfarçado de mendigo na porta do próprio restaurante. Porque a bondade da garçonete custou o emprego dela. Principalmente o que vai acontecer nas próximas horas, quando a verdade for revelada. Precisamos voltar 3 semanas antes daquele momento. Deixe seu like agora se você acredita que a bondade deve ser recompensada, não punida. Se você valoriza as pessoas que ajudam os necessitados. Se inscreva neste canal, porque toda semana trago as histórias sobre a justiça, a bondade, as reviravoltas satisfatórias. Agora, vamos descobrir quem são essas pessoas. Como chegaram naquele momento? Qual era o plano do bilionário disfarçado? Antônio tinha os 68 anos, tinha construído uma rede de 32 restaurantes, ao longo de 40 anos, começando com um boteco pequeno que o pai deixou. Trabalhou incansavelmente. Acordava às 4 da manhã para comprar os ingredientes frescos. Ficava até meia-noite fechando o caixa. Expandiu devagar, mas consistente. Um restaurante a cada ano durante a década de 80. 5 por ano durante a década de 90, quando o conceito pegou. Agora, tinha os 32 espalhados por 8 estados. Valia 50 milhões. Mas, ultimamente, estava preocupado. Os relatórios financeiros mostravam lucros crescentes, mas algo incomodava. Recebia as reclamações ocasionais sobre o atendimento frio, sobre gerentes rudes, sobre a comida que não tinha mais a qualidade que costumava ter. Visitava os restaurantes regularmente, mas sempre anunciado. O gerente sabia que estava vindo, preparava tudo perfeitamente. Então via apenas o que queriam que visse. Precisava de uma forma diferente de avaliar. Precisava ver a verdade. Foi quando teve a ideia. Ia se disfarçar. Não como cliente rico, mas como mendigo. Ia sentar na porta dos restaurantes. Ia observar como a equipe tratava os mais vulneráveis. Porque sempre acreditou que, se você quer saber o caráter de uma pessoa, veja como ela trata quem não pode oferecer nada em troca. Então passou 2 semanas preparando. Deixou a barba crescer. Parou de cortar o cabelo. Comprou as roupas velhas em brechós. Praticou a postura, a forma de andar, a voz mais fraca. Testou o disfarce com a esposa. Ela mal o reconheceu. Estava pronto.
Começou pelo restaurante mais antigo, o primeiro que abriu há 38 anos. Sentou na calçada do lado de fora durante 3 horas. Observou. Os funcionários passavam. Alguns olhavam com pena. A maioria ignorava. Ninguém ofereceu comida. O gerente eventualmente saiu. Disse educadamente, mas firmemente, que não podia ficar ali porque afastava os clientes. Antônio se levantou, foi embora. Anotou mentalmente, sem empatia, mas pelo menos educado. Foi para o segundo restaurante. Similar. Indiferença geral. Um garçom jogou as moedas, mais como forma de fazer ele ir embora que por bondade. O gerente não apareceu. Terceiro restaurante. Pior. O gerente foi agressivo, ameaçou chamar a polícia se não saísse imediatamente. Antônio anotou mentalmente. Demitir esse gerente. Quarto restaurante, onde trabalhava a Juliana. Juliana tinha os 26 anos. Trabalhava como garçonete há 4 anos naquele restaurante. Tinha começado precisando pagar a faculdade de enfermagem que cursava à noite. Continuou porque precisava da renda. A mãe estava doente, o pai tinha falecido. Tinha 2 irmãos mais novos que dependiam dela. Trabalhava o turno duplo sempre que podia. Economizava cada centavo. Mas não importava quão apertado estava o orçamento. Sempre arranjava formas de ajudar quem tinha menos. Levava as marmitas extras para a vizinha idosa. Doava roupas que não usava mais para os abrigos. Quando via as pessoas passando fome, doía fisicamente. Então desenvolveu o hábito no restaurante. A comida que sobrava, que ia para o lixo no final do turno, ela separava, colocava em embalagens, levava para o abrigo de moradores de rua, 2 quadras adiante. Fazia escondido, porque o gerente, o Paulo, tinha proibido explicitamente. Dizia que dar comida de graça criava a dependência, que os mendigos começariam a se aglomerar na porta, afastando os clientes pagantes. Juliana discordava em silêncio, mas obedecia publicamente. Até aquele dia. Antônio tinha chegado no restaurante às 2 da tarde. Sentou na calçada ao lado da porta. Ficou ali observando o movimento de clientes, a equipe trabalhando dentro. Juliana o viu quando saiu para a pausa rápida das 3 horas. Olhou para ele. Viu o homem idoso, a barba longa, as roupas surradas. Perguntou se estava com fome. Ele acenou que sim. Ela disse, espera um pouquinho. Voltou para dentro. Teve a ideia. Sabia que o Paulo não permitiria se pedisse. Então, não ia pedir. Havia um prato que um cliente tinha pedido, mas recusou porque alegou que estava frio, mesmo estando perfeitamente quente. Ia para o lixo. Juliana pegou, reaqueceu discretamente, colocou o guardanapo, talher, escondeu embaixo do avental, esperou o Paulo ir ao estoque, saiu pela porta de trás, deu a volta, apareceu na frente do restaurante como se estivesse chegando da pausa. Entregou o prato para o Antônio. Foi exatamente nesse momento que o Paulo voltou ao estoque. Não a viu Bento, olhou pela janela, a viu lá fora entregando comida para o mendigo. Saiu furioso. A cena que vimos no começo aconteceu. Ele gritou. Demitiu ela na hora. Juliana tentou explicar, mas ele não quis ouvir. Disse, pegue suas coisas e saia agora. Nunca mais volte. Juliana entrou, pegou a bolsa do armário dos funcionários, saiu pela porta de trás, chorando. Perdeu o emprego que precisava desesperadamente. Porque deu um prato de comida para um homem com fome. Antônio assistiu tudo, levantou lentamente, olhou para o Paulo. Disse com a voz fraca de mendigo, ela é uma boa pessoa, você acabou de demitir a única pessoa boa que trabalha aqui. O Paulo riu com desdém. Disse, não preciso de lições de moral de um vagabundo. Suma daqui antes que eu chame a polícia. Antônio acenou. Disse, está bem, vou sumir, mas voltarei.
E quando voltar, você vai se arrepender de cada palavra que disse hoje. O Paulo fez gesto de enxutar. Volte para dentro do restaurante. Antônio caminhou devagar pela rua. Dobrou a esquina. Tirou o celular do bolso, escondido. Ligou para o diretor de recursos humanos da rede. Disse: preciso de um dossiê completo do gerente Paulo Santos do restaurante 14. Histórico de contratação, avaliações, reclamações, tudo. Quero em 2 horas. Desligou. Ligou para o motorista que estava esperando a 3 quadras de distância. Disse: me pegue na rua lateral. Vou para casa. Preciso me limpar. Amanhã tem reunião. O motorista chegou no SUV discreto. Antônio entrou. Durante o caminho para casa, pensou em tudo que viu nos 4 restaurantes visitados. 3 tinham equipes indiferentes ou hostis. 1 tinha pelo menos uma funcionária com coração. Aquela funcionária foi demitida por fazer o certo. Aquilo dizia tudo sobre o problema. Os gerentes dele tinham esquecido os valores que a empresa foi fundada. Valores de servir a comunidade, não apenas lucrar dela. Tinha que mudar. Tinha que fazer um exemplo. O Paulo seria aquele exemplo. Em casa, tirou o disfarce, tomou banho longo, vestiu as roupas normais. Sentou no escritório, abriu o laptop. Começou a revisar os relatórios que o RH mandou sobre o Paulo. O homem tinha os 39 anos, trabalhava na rede há 7 anos, começou como garçom, promovido a gerente há 3 anos. As avaliações eram boas em termos de números, lucros consistentes, controle de custos, rotatividade média, mas tinha as reclamações. 5 nos últimos 2 anos, 3 de funcionários sobre tratamento rude, microgerenciamento excessivo, 2 de clientes sobre atendimento frio. Nada gravíssimo que justificasse demissão antes. Mas combinado com o que Antônio viu hoje, era suficiente. O Paulo tinha priorizado lucros sobre pessoas. Tinha criado um ambiente onde bondade era punida, não recompensada. Aquilo não era aceitável. Antônio ligou para o diretor de RH de novo. Disse: amanhã, às 9 horas. Reunião no restaurante 14. Convoque o Paulo. Não diga que sou eu. Diga que é auditoria surpresa. Também quero que localizem a Juliana, a garçonete que foi demitida hoje. Consigam o endereço dela, o telefone. Preciso falar com ela. O diretor disse que faria tudo. Antônio desligou, olhou pela janela. Pensou na Juliana. Ela tinha feito o certo. Perdeu tudo por isso. Mas ele ia consertar. Ia garantir que bondade fosse recompensada. Na manhã seguinte, Juliana acordou com o peso esmagador. Não tinha emprego, não tinha como pagar as contas do mês. A mãe precisava dos remédios caros. Os irmãos precisavam da comida, das roupas para a escola. Teria que procurar emprego novo imediatamente. Mas sabia que o Paulo não daria referência boa. Diria que foi demitida por desobedecer ordens. Aquilo dificultaria achar algo novo. Estava no desespero. Então o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu hesitante. Uma voz masculina perguntou se era a Juliana Silva. Ela confirmou. O homem disse que era o diretor de recursos humanos da rede de restaurantes, que tinham uma proposta para ela. Podia comparecer ao restaurante às 9 horas. Juliana ficou confusa. Proposta? Depois de ter sido demitida, perguntou se era algum engano. O diretor disse que não era engano, que explicariam tudo pessoalmente. Juliana concordou. Desligou sem entender nada, mas decidiu ir. Não tinha nada a perder. Vestiu a roupa mais apresentável que tinha. Pegou o ônibus até o restaurante. Chegou às 8h55. Viu que estava fechado.
Estranho para aquele horário. Bateu na porta. Um homem de terno abriu. Disse: Juliana, entre, por favor. Ela entrou. Viu o Paulo do outro lado do salão. Ele a olhou com surpresa. Claramente não esperava vê-la ali. Havia mais 3 pessoas que não reconhecia. Um deles era idoso, cabelo grisalho bem cortado, terno caro, parecia familiar, mas não conseguia identificar. O homem que abriu a porta, o diretor de RH, disse: Juliana, obrigado por vir. Esta é uma reunião importante. Por favor, sente-se. Ela sentou em uma das cadeiras que tinham arranjado em círculo. O Paulo sentou do outro lado, visivelmente desconfortável. O idoso de terno ficou em pé. Começou a falar. Meu nome é Antônio Ribeiro, dono desta rede de restaurantes. Alguns de vocês me conhecem, o Paulo especialmente. A Juliana, acredito que não, mas ela me conheceu ontem. Estava disfarçado. Juliana franziu a testa, tentando entender. O Antônio continuou. Ontem passei o dia sentado na porta deste restaurante disfarçado de mendigo. Estava testando a equipe. Queria ver como tratariam alguém que não podia pagar, alguém vulnerável. A maioria me ignorou. A Juliana foi a única que demonstrou bondade. Trouxe comida. Por isso, foi demitida pelo gerente Paulo. Juliana finalmente entendeu. Olhou para o idoso de novo. Agora via. Era o mendigo. Sem a barba longa, sem as roupas surradas. Mas era o mesmo homem. Os mesmos olhos. O Antônio olhou para o Paulo. Você demitiu a única funcionária que demonstrou os valores que esta empresa foi fundada. Valores de compaixão, de servir a comunidade, de tratar todos com dignidade independente de poderem pagar. Você priorizou lucros e aparências sobre humanidade. O Paulo tentou se defender. Senhor Ribeiro, eu apenas segui as políticas. Não podemos dar comida de graça. Cria precedentes ruins. O Antônio levantou a mão, silenciando ele. As políticas existem para guiar, não para remover humanidade. Quando você vê alguém com fome, alguém precisando de ajuda básica, a política não deveria impedir você de ajudar. Deveria encorajar. Se as políticas atuais desencorajam bondade, então as políticas estão erradas, não a bondade. Vou mudar as políticas. Mas você, Paulo, revelou algo sobre seu caráter ontem. Revelou que quando forçado a escolher entre fazer o certo e seguir regras cegas, você escolhe as regras. Aquilo não é o tipo de liderança que quero nos meus restaurantes. Então, efetivo imediatamente. Você está demitido. O Paulo ficou pálido. O senhor não pode fazer isso. Eu tenho os melhores números de lucro da rede. O Antônio respondeu. Números importam, mas não são tudo. Prefiro ter lucros um pouco menores com equipe que trata pessoas bem do que lucros altos construídos sobre crueldade. Pegue suas coisas. Um mês de salário será depositado como compensação. Mas seu tempo aqui acabou. O Paulo levantou furioso. Gritou que aquilo era injusto, que fez o trabalho dele perfeitamente, que a culpa era da Juliana por desobedecer. O Antônio manteve a calma. O trabalho de gerente não é apenas maximizar lucros, é liderar com exemplo, criar cultura de respeito, cuidar da equipe. Você falhou nisso. Agora, por favor, se retire. O Paulo pegou as chaves, a carteira, saiu batendo a porta. Ficaram em silêncio por momento. Então o Antônio virou para Juliana. Quanto a você, quero me desculpar. Meu teste resultou em você perdendo o emprego. Isso foi injusto. Então vou fazer o seguinte. Você está sendo promovida a gerente deste restaurante.
salário triplicado em relação ao que ganhava como garçonete. Benefícios completos, incluindo plano de saúde que cobrirá sua mãe. E um bônus de R$ 10.000 como compensação pela angústia de ontem. Juliana ficou em choque. Não conseguia processar. Gerente? Triplicar o salário? Plano de saúde? Tentou falar, mas apenas lágrimas saíram. O Antônio sorriu gentilmente. Você merece. Demonstrou exatamente o tipo de caráter que quero em posições de liderança. Além disso, vou implementar nova política em todos os 32 restaurantes. Ao final de cada dia, a comida que sobrar, que seria descartada, deve ser doada para abrigos locais ou dada diretamente para pessoas necessitadas. Vou contratar coordenadores em cada cidade para organizar isso. Desperdiçamos toneladas de comida enquanto pessoas passam fome. Isso acaba agora. Juliana finalmente conseguiu falar. Eu não sei o que dizer, Senhor Ribeiro. Obrigada. Muito obrigada. Ele acenou. Não me agradeça. Apenas continue sendo quem você é. Lidere com bondade. Trate todos com dignidade. Isso é tudo o que peço. Nas semanas seguintes, Juliana assumiu a gerência do restaurante. Foi desafiador, inicialmente porque nunca tinha gerenciado antes. Mas o Antônio providenciou treinamento completo, mentoria, suporte. Ela aprendeu rápido. Mais importante, trouxe estilo de liderança completamente diferente do Paulo. Tratava a equipe com respeito. Ouvia as preocupações deles. Implementou horários mais flexíveis para funcionários com famílias. Criou um ambiente onde as pessoas queriam trabalhar, não apenas precisavam. A rotatividade diminuiu drasticamente. A moral subiu. Curiosamente, os lucros não caíram como alguns executivos temiam. Ao contrário, aumentaram. Funcionários felizes trabalhavam melhor. Atendiam clientes melhor. Clientes voltavam mais. A avaliação online do restaurante subiu de 3,5 para 4,5 estrelas em 2 meses. O Antônio visitou regularmente, agora sem disfarce. Conversava com a equipe, pedia feedback, ouvia histórias. Uma garçonete compartilhou que tinha 2 empregos antes. Agora, com o salário melhor que o Antônio implementou em toda a rede após o incidente, podia trabalhar apenas passava mais tempo com os filhos. Um cozinheiro disse que pela primeira vez em 20 anos de trabalho em restaurantes, se sentia realmente valorizado. Aquelas histórias confirmaram para o Antônio que tinha tomado as decisões certas. A nova política de doação de comida também foi implementada. Todos os 32 restaurantes agora tinham parcerias com abrigos locais. Ao final de cada dia, a comida excedente era embalada, entregue. Nos primeiros 3 meses, doaram 12 toneladas de comida. Alimentaram milhares de pessoas que estavam com fome. Alguns dos outros gerentes, inicialmente, reclamaram que era trabalhoso, que cortava nas margens de lucro. Mas o Antônio foi firme, não negociável. Isso é quem somos agora. Se não gosta, existem outros lugares para trabalhar. A maioria se adaptou. Alguns pediram demissão. Foram substituídos por pessoas que compartilhavam os valores. A história vazou para a mídia. Jornalista local escreveu matéria sobre o bilionário que se disfarçou de mendigo. Descobriu gerente cruel, promoveu garçonete bondosa. A história viralizou nacionalmente. O Antônio deu entrevistas. Contou tudo honestamente. Explicou por que fez, o que descobriu, as mudanças que implementou. A reação pública foi massivamente positiva. As pessoas elogiavam o exemplo de liderança com valores. As reservas nos restaurantes aumentaram 20%.
Clientes queriam apoiar a empresa que fazia o certo, mas também houve críticos. Alguns empresários disseram que era ingênuo, que negócios existem para lucro, não para caridade. O Antônio respondeu publicamente: negócios podem fazer ambos. Lucro é importante para a sustentabilidade, mas não precisa vir às custas de humanidade. Meus restaurantes estão mais lucrativos agora que antes, provando que fazer o certo não é apenas moralmente correto, é também bom para negócios. Quanto ao Paulo, o ex-gerente demitido, teve dificuldades. O incidente foi noticiado amplamente. Então, quando procurava emprego novo, empregadores pesquisavam o nome dele, descobriam a história. Ficou desempregado por 6 meses. Queimou as economias. Teve que aceitar eventualmente posição muito mais baixa em empresa diferente, ganhando a metade do que ganhava antes. Alguns diriam que mereceu, outros diriam que foi punição excessiva. O Antônio, quando perguntado em entrevista sobre o Paulo, disse: não desejo mal a ele. Espero que aprenda com a experiência, que se torne pessoa melhor. Mas ações têm consequências. Ele escolheu punir bondade. Isso revelou caráter. Enfrentou consequências naturais daquela revelação. A Juliana prosperou. Após 6 meses como gerente, foi promovida a supervisora regional, gerenciando 5 restaurantes. Estava fazendo diferença, não apenas no restaurante dela, mas multiplicando o impacto. Usou o bônus e os salários melhores para finalmente colocar a mãe em tratamento médico adequado. A saúde dela melhorou significativamente. Os irmãos puderam focar nos estudos sem preocupação financeira constante. A família inteira foi transformada porque a Juliana fez o certo naquele dia. 12 meses após o incidente, o Antônio organizou evento especial. Reuniu todos os gerentes, supervisores, funcionários-chave dos 32 restaurantes. Fez discurso. Há 1 ano, sentei disfarçado de mendigo na porta de um dos nossos restaurantes. Estava testando vocês. A maioria falhou. Uma pessoa passou. Aquela pessoa hoje é supervisora regional. Mas mais importante, aquele teste me ensinou que tinha perdido o controle dos valores da empresa. Tinha delegado demais sem verificar se os valores estavam sendo mantidos. Então, nos últimos 12 meses, fizemos mudanças dramáticas. Triplicamos doações para a comunidade. Melhoramos salários e benefícios. Implementamos treinamentos sobre liderança com valores. Os resultados? Funcionários mais felizes. Clientes mais satisfeitos. Lucros 23% maiores que ano anterior. Provamos que fazer o certo funciona. Então, obrigado. Especialmente a Juliana, que me ensinou de novo o que significa ter coragem de ser bondoso, mesmo quando é difícil. A sala inteira aplaudiu de pé. 2 anos após o incidente, a história continuava tendo impacto. O Antônio tinha escrito livro sobre a experiência intitulado O Mendigo CEO, contando a história completa, as lições aprendidas, o guia para outros empresários sobre como liderar com valores. O livro se tornou best-seller. Vendeu 500.000 cópias. Ele doou todos os royalties para organizações que alimentavam pessoas sem teto. Deu palestras em conferências empresariais, universidades, eventos. Sempre começava contando a história daquele dia. Sempre terminava com a mesma mensagem. O caráter de uma organização é revelado por como trata os mais vulneráveis. Se você quer saber se sua empresa é ética, veja como trata não os clientes ricos, mas os funcionários de nível inicial, os fornecedores pequenos, as pessoas que não podem oferecer nada em troca. Aquilo revela quem você realmente é.
inspirou dezenas de outros CEOs a fazerem similares. Alguns se disfarçaram como funcionários de limpeza, outros como clientes difíceis. Todos descobriram verdades sobre as organizações deles que não veriam de outra forma. Movimento começou, chamado de liderança empática, focado em ver negócios através dos olhos de todos os stakeholders, não apenas acionistas. A Juliana, agora com os 28 anos, tinha sido promovida novamente. Era diretora de operações de toda a região sul, gerenciando 15 restaurantes. Ganhava mais em um mês do que costumava ganhar em um ano. Mas não mudou essencialmente. Continuava morando no mesmo bairro, ajudando os mesmos vizinhos. A diferença era que agora tinha recursos para fazer muito mais. Criou fundação pequena que pagava bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes que queriam estudar gastronomia ou administração. Estava multiplicando o impacto, dando a outros as oportunidades que recebeu. Ocasionalmente pensava naquele dia, o dia que perdeu o emprego por dar comida a um mendigo. Pareceu o pior dia na época. Chorou todo o caminho para casa no ônibus. Não sabia como ia pagar as contas. Mas 24 horas depois, a vida tinha virado completamente. Aquilo ensinou lição profunda. Fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando parece custar tudo. Eventualmente a verdade emerge. Eventualmente a bondade é recompensada. Pode não ser imediato, mas acontece. O Antônio tinha os 70 anos agora. Começou a pensar em sucessão. Quem assumiria a empresa quando ele se aposentasse? Os filhos não tinham interesse em restaurantes. Seguiram carreiras diferentes. Então olhou internamente. Havia a pessoa óbvia, a Juliana. Ela tinha demonstrado não apenas competência operacional, mas também liderança com valores. Tinha crescido na empresa, entendia cada aspecto. Mais importante, tinha o caráter. Então ofereceu. Em 3 anos, quando completar 45 anos na empresa, vou me aposentar. Quero que você assuma como CEO. Sei que parece assustador. Mas vi você crescer de garçonete para diretor em 2 anos. Não tenho dúvida que pode liderar a empresa inteira. Juliana ficou em choque. CEO? Ela que mal tinha terminado o ensino médio quando começou como garçonete? O Antônio viu a dúvida. Disse, não é sobre de onde você veio. É sobre quem você é, o que você valoriza, como você trata pessoas. Você tem tudo o que importa. O resto pode ser aprendido. Então vou passar os próximos 3 anos te preparando. Você vai trabalhar comigo, aprender cada aspecto de liderar a empresa. No final dos 3 anos, se ainda não se sentir pronta, encontramos outra solução. Mas acredito em você. Juliana aceitou. Começou o processo de preparação. Foi intenso, desafiador, mas também excitante. Aprendeu sobre finanças corporativas, sobre negociações com fornecedores, sobre expansão estratégica. Mas a lição mais importante que o Antônio ensinou foi a mesma que demonstrou naquele dia disfarçado de mendigo. Nunca perca de vista os valores. Lucros importam, crescimento importa, mas não às custas de humanidade. Sempre pergunte: estamos tratando as pessoas certas? Estamos sendo justos? Estamos contribuindo positivamente para a sociedade? Se a resposta for não, então não importa quanto dinheiro estamos fazendo, estamos falhando. O Paulo, o ex-gerente, teve jornada diferente. Os primeiros anos após a demissão foram amargos. Culpou todos, exceto ele mesmo. Culpou a Juliana por ter causado o problema. Culpou o Antônio por ter testado de forma injusta.
culpou o sistema por não reconhecer que apenas seguia políticas. Mas com o tempo, especialmente após 2 anos trabalhando em posições muito mais humilhantes por salários muito menores, começou a confrontar a própria responsabilidade. Começou a ver que não foi apenas sobre seguir políticas, foi sobre priorizar regras sobre pessoas, foi sobre não ter empatia quando importava. Foi sobre revelar que, no fundo, acreditava que pessoas pobres eram problemas, não humanos necessitando de dignidade. Aquela realização foi dolorosa, mas necessária. Começou a trabalhar em si mesmo. Fez terapia. Voluntariou em abrigo de moradores de rua, ironicamente. Conheceu as pessoas que antes ignorava. Ouviu histórias. Percebeu que cada um tinha circunstâncias complicadas que os levaram às ruas. Não eram vagabundos, como costumava pensar. Eram pessoas que enfrentaram tragédias, doenças mentais, sistemas falhos. Desenvolver aquela empatia mudou ele. 4 anos após a demissão, escreveu carta para o Antônio. Pediu desculpas. Explicou um processo de crescimento. Disse que não esperava resposta, apenas precisava expressar que tinha estado errado, completamente errado. Que levou anos, mas finalmente entendia. O Antônio respondeu, convidou ele para almoçar. Quando se encontraram, o Paulo estava visivelmente diferente. Mais humilde, mais humano, conversaram por 2 horas. O Antônio viu a mudança genuína. Ofereceu oportunidade. Não posso te recolocar como gerente. Aquela ponte queimou. Mas temos posições em treinamento corporativo. Precisamos de alguém que entenda erros de liderança, que possa ensinar novos gerentes sobre armadilhas comuns. Sua história, sua jornada de aprendizado seria valiosa. Interessado? O Paulo aceitou com gratidão. Começou a trabalhar desenvolvendo módulos de treinamento sobre liderança ética. Usava a própria história como exemplo do que não fazer. Era humilhante, mas também redentor. Estava transformando o pior erro em lição para outros. 5 anos após o incidente original, chegou o dia. O Antônio anunciou oficialmente a aposentadoria. A Juliana assumiu como CEO. Foi transição histórica. Garçonete que deu comida para mendigo, agora comandava a rede inteira. A mídia cobriu extensivamente. A história inspirou milhões. Provou que bondade não é fraqueza, é força. Que fazer o certo abre portas. Que caráter importa mais que credenciais. No discurso de posse, a Juliana falou: há 5 anos eu era garçonete ganhando o salário mínimo. Vi um homem com fome. Dei comida. Fui demitida. Pensei que tinha perdido tudo. Na verdade, tinha ganho tudo. Porque aquele ato de bondade simples revelou ao dono da empresa quem eu era. Ele me deu oportunidade que mudou minha vida. Hoje prometo, continuarei liderando com os mesmos valores. Trataremos todos com dignidade. Priorizaremos pessoas sobre lucros quando necessário. Contribuiremos positivamente para cada comunidade que servimos. Isso é quem somos. Isso é quem continuaremos sendo. A rede prosperou sob a liderança dela. Expandiu para 48 restaurantes nos primeiros 3 anos. Mas mais importante, manteve os valores. A cada novo restaurante aberto, parte da cerimônia incluía doação de 1.000 refeições para abrigos locais. Declaração de quem eram, o que valorizavam. O Antônio, agora aposentado, passava os dias viajando com a esposa, aproveitando os netos, fazendo trabalho filantrópico, mas visitava os restaurantes ocasionalmente, não para supervisionar, apenas para matar a saudade. Sempre era recebido como herói. Funcionários novos ouviam as histórias sobre ele, sobre aquele dia disfarçado de mendigo.
virou lenda da empresa. Numa dessas visitas, 7 anos após o incidente, estava no restaurante original, aquele onde tudo começou. Sentou no banco do lado de fora, o mesmo banco onde tinha sentado disfarçado. Uma garçonete nova saiu, não o reconheceu. Perguntou se queria algo. Ele disse que apenas estava apreciando o sol. Ela sorriu, disse: "Se precisar de alguma coisa, é só chamar." E voltou para dentro. Minutos depois voltou. Trouxe copo de água gelada. Disse: "Faz calor hoje, pensei que gostaria." Ele aceitou com gratidão. Ela voltou para dentro. O Antônio sorriu. A cultura tinha pegado. Funcionários naturalmente tratavam todos com gentileza. Ofereciam ajuda sem pedir nada em troca. Aquilo era legado real. Não os 48 restaurantes, não os milhões de reais, mas a cultura de bondade que tinha ajudado a criar. Aquilo duraria além dele. Aquilo mudaria vidas por gerações. Aquela noite ligou para a Juliana. Disse: "Visitei o restaurante 14 hoje. Fiquei sentado do lado de fora como há 7 anos. Uma garçonete me trouxe água sem eu pedir." Você está fazendo certo. A cultura está viva. Estou orgulhoso. Juliana disse: "Aprendi com o melhor. Obrigada por tudo, seu Antônio. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditaria. Por me dar chance que mudou tudo." Ele respondeu: "Não me agradeça. Você merecia. Sempre mereceu. Apenas reconheci o que estava óbvio para quem prestasse atenção. Seu caráter, sua bondade. Continue sendo você. Continue liderando com coração. O resto cuida de si." Desligaram. O Antônio olhou pela janela da casa dele. Pensou na jornada. 45 anos construindo a empresa. Quase perdeu o rumo nos últimos anos antes daquele teste. Mas um dia, disfarçado de mendigo, recalibrou tudo. Revelou verdades. Forçou mudanças. Encontrou sucessora perfeita. Aquele dia foi presente. Estranho, desconfortável, mas presente. As melhores lições frequentemente vêm dos lugares mais improváveis. Assim chegamos ao final desta história sobre um prato de comida que mudou tudo. Uma história que começou com a bondade punida, revelou a desigualdade, forçou a mudança sistêmica. Agora precisamos refletir sobre as lições profundas. Lições sobre tratar todos com dignidade, sobre testar caráter, sobre recompensar bondade, sobre liderar com valores. A primeira lição crucial é: trate todos com dignidade, independente da aparência ou status. A Juliana viu um homem com fome. Não viu o mendigo. Ofereceu ajuda porque era humano necessitando, não porque poderia ganhar algo em troca. A lição é: faça o mesmo. Não julgue pela roupa, pelo endereço, pelo trabalho. Veja a humanidade. Trate todos com respeito básico. Nunca sabe quem é quem, mas mais importante, não deveria importar. Dignidade é direito universal, não privilégio para alguns. A segunda lição é sobre como testar caráter, o seu próprio ou dos outros. O Antônio testou, vendo como as pessoas tratavam quem não podia oferecer nada em troca. A lição é essa: é medida verdadeira de caráter. Fácil ser gentil com o chefe, com os clientes ricos, com quem pode ajudar você. Difícil é ser gentil com quem não pode fazer nada por você. Se você quer saber quem realmente é, veja como trata as pessoas nessas situações. Se você quer saber o caráter de alguém, observe o enesmo. Ações em momentos onde não há testemunhas ou recompensas que revelam verdade. A terceira lição é sobre política versus humanidade. O Paulo seguiu as políticas cegamente. A Juliana quebrou a política para fazer o humano.
A lição é: políticas são guias, não mestres. Existem para criar ordem, não para remover compaixão. Quando a política exige que você ignore sofrimento óbvio, a política está errada, não sua compaixão. Então tenha coragem de fazer o certo mesmo quando vai contra regras estabelecidas. Obviamente, use o julgamento, não quebre leis importantes. Mas regras corporativas sobre desperdício de comida? Sim, quebre aquela para alimentar alguém com fome. A quarta lição é sobre liderança, ver além dos números. O Paulo tinha os melhores números de lucro. Foi demitido mesmo assim. Por quê? Porque números não são tudo. A lição é: se você lidera pessoas, avalie não apenas produtividade, mas também como tratam outros. Alguém pode bater todas as metas enquanto cria ambiente tóxico. Aquilo não é sucesso, é falha com fachada bonita. Então, valorize tanto o processo quanto o resultado. Como as pessoas fazem o trabalho importa tanto quanto fazer. A quinta lição é sobre desperdício versus generosidade. Os restaurantes jogavam toneladas de comida fora enquanto pessoas passavam fome. Aquilo é obsceno quando você para pensar. A lição é: se você tem acesso a recursos que seriam desperdiçados, encontre formas de redistribuir para quem precisa. Não é caridade, é sensato. Comida que vai para o lixo não ajuda ninguém. Comida que alimenta alguém com fome cria impacto enorme. Então seja criativo. Doe o excesso. Compartilhe o que não precisa. Transforme desperdício em generosidade. A sexta lição é sobre redenção ser possível, mas exigir trabalho. O Paulo eventualmente mudou, foi recontratado, contribuiu positivamente, mas levou 4 anos de trabalho duro em si mesmo. A lição é: se você errou gravemente, se revelou caráter ruim, pode mudar, mas requer honestidade brutal consigo mesmo, disposição de fazer o trabalho desconfortável de crescimento, paciência, porque ninguém deve confiar em você imediatamente. Redenção não é garantida, mas é possível se você genuinamente trabalhar nela. A última lição é sobre como bondade é investimento, não custo. A Juliana deu um prato de comida. Parecia custar o emprego. Na verdade, ganhou a carreira. O Antônio mudou as políticas para doar comida. Parecia custar margens de lucro. Na verdade, aumentou lealdade, reputação, lucros. A lição é: bondade frequentemente retorna multiplicada. Não deve ser um motivo de ser bondoso, mas é verdade prática. Pessoas querem apoiar empresas que fazem o certo, trabalhar para líderes que tratam bem, comprar de lugares que contribuem positivamente. Então, bondade não é apenas moralmente certa, é também estrategicamente inteligente. Agora eu pergunto: você trata todos com dignidade independente do status? Você age com bondade quando ninguém está vendo? Você prioriza a humanidade sobre políticas cegas? Você avalia não apenas resultados, mas também como as pessoas alcançam resultados. Você transforma desperdício em generosidade? Você acredita em redenção, mas exige trabalho genuíno? Você vê bondade como investimento, não custo? Porque essas escolhas definem não apenas que tipo de pessoa você é, mas que tipo de mundo você ajuda a criar. Se esta história te impactou, se você entendeu que bondade deve ser recompensada, não punida, deixe seu like agora. Compartilhe especialmente com líderes, gestores, empresários que precisam ver que valores não são luxo, são essenciais. Se inscreva neste canal para mais histórias sobre justiça, bondade,
reviravoltas satisfatórias. Comente. Você já foi punido por fazer o certo? Como lidou? Porque quando compartilhamos essas histórias, criamos cultura onde bondade é celebrada. Lembre-se sempre, trate todos com dignidade, haja com bondade sempre, priorize humanidade sobre regras cegas, avalie caráter, não apenas competência, transforme desperdício em generosidade, trabalhe genuinamente se errou, veja a bondade como investimento. Estas são as escolhas que criam não apenas negócios melhores, mas sociedade melhor. Mundo onde fazer o certo é recompensado, não punido. Até a próxima história.